A paz de Cristo para todos. Provérbios, capítulo 14, versículo 1. O texto bíblico diz: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Eu acho que a mesma coisa nós poderíamos dizer do homem também. Todo homem sábio edifica a sua casa, mas o tolo a derruba com as suas próprias mãos. Poderíamos falar do sogro, da sogra, do filho também. O filho sábio edifica, contribui para a edificação da sua casa. Mas não há dúvida que quando nós abrimos a Bíblia, nós encontramos o escritor bíblico destacando de uma maneira toda especial a mulher. Quando, por exemplo, nós lemos a história de Moisés, nós percebemos que o escritor bíblico, ele coloca a mãe de Moisés em destaque. Nós lemos isto no início do livro do Êxodo. E ele narra sobre a performance da mãe de Moisés, como se nós já soubéssemos o nome dela. Só mais à frente, no capítulo 6, é que ele nos diz que a mãe desse líder extraordinário do povo de Deus é Joquebede. Então o escritor bíblico vai colocando isto ali. Só no livro de Números, mais uma vez, o escritor bíblico informa que o nome da mãe de Moisés, lá no capítulo 26 de Números, é Joquebede. Na carta aos Hebreus, o escritor bíblico do Novo Testamento destaca os pais de Moisés, sem dizer o nome, tendo por pressuposto que os seus leitores conhecem os nomes daquele grande líder do Antigo Testamento. Possivelmente o mais notável líder do Antigo Testamento, do povo de Deus, Moisés. Mas o que é importante, o que eu gostaria de destacar é que o escritor bíblico coloca em destaque quem? A mãe de Moisés, como uma pessoa importantíssima para que esse homem tivesse vida, viesse à existência e realizasse o que realizou e fosse o que foi, um líder notável. Mulher sábia edifica a casa. Uma outra pessoa, outra mulher que nós encontramos no escrito bíblico, e eu acredito que foi intencional, destacando o papel dessa mulher, é Ruth, que foi uma das avós de Davi, o rei de Israel. Só existem 2 livros na Bíblia com o nome de mulher. Um é Ruth, que é colocado ali no final do livro de Ruth. Nós temos o nascimento de Davi, o surgimento de Davi, a informação. Essa mulher aqui, o escritor está dizendo para o seu leitor, essa mulher aqui, ela está aqui, ó, essa moabita, ela está aqui, e ela é a mãe de quem? Do nosso grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o escritor dos vários salmos. Então, é impressionante como é que este texto de Provérbios, a mulher sábia edifica a casa, nós vamos percebendo como essas mulheres, na verdade, foram importantes na edificação da casa, nas colunas da oração, do caráter, dos valores, da compaixão, da mordomia, de tudo isso, como elas foram singulares, da fé. Uma outra mulher notável, dentro dessa perspectiva que está na Bíblia, é Ana. O livro de Samuel, nós temos 2 livros, 1 Samuel e 2 Samuel, o livro abre com a história de Ana. O livro de Samuel na Bíblia hebraica não vem depois de Ruth. Ruth está lá no final, Ketuvim, é um dos últimos livros que está na Bíblia hebraica.
O livro de Samuel está logo depois do livro de Juízes. O livro de Juízes é a idade das trevas de Israel. Cada um fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos. Ninguém obedecia a liderança alguma. Ninguém obedecia a Deus, ninguém obedecia a palavra de Deus. Era o caos. E o escritor bíblico apresenta Samuel, mas antes de falar de Samuel, apresenta quem? A mãe de Samuel. Como uma mulher que passa para Samuel, passa um legado. Ela é uma mestra na gestão, na mordomia, não apenas de valores materiais, mas de recursos humanos. Porque passa para o seu filho não apenas o ouro, uma propriedade, uma conta bancária, passa para o seu filho valores, caráter. Coisas que a traça e a ferrugem não consomem. Então, quando a gente lê a história de Samuel, antes de lê-la, nós aprendemos sobre quem? Ana. Essa mulher singular. Singular. Vamos voltar depois mais a ela. Uma outra mulher que nós encontramos na Bíblia, edificadora do lar, da família, dos filhos, do marido, que não foi tola, que não destruiu tudo com as próprias mãos, filho, marido, não, tudo. Foi Esther. Esther, ela pode ser considerada a mãe de Israel, porque ela impediu que Israel fosse exterminado, o povo do Senhor. Há um livro na Bíblia com o nome dessa mulher, ela fala para o povo de Deus, para o povo de Israel: orem por mim, eu vou colocar minha vida em risco, eu vou interceder em favor do meu povo, eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu vou administrar essa situação difícil aqui para a salvação do meu povo. Uma linda história. Quem gosta de novela deve ler Esther. Uma das mais lindas histórias que nós temos na Bíblia, um dos mais lindos romances que nós temos na Bíblia. Você percebe que o escritor bíblico, se os autores humanos não tiveram a intenção, Deus a teve. Porque Deus vai colocando as coisas de uma maneira intencional. E a mesma coisa nós vemos no Novo Testamento. Nos faltaria tempo para falar de como é que o escritor Lucas coloca Isabel, a mãe de João Batista, antes de falar de João Batista. Coloca Maria, antes de falar de Jesus. Toda mulher sábia edifica sua casa. Então nós vemos isso na Bíblia, todas essas mulheres. É uma ilusão pensar que essas mulheres sábias edificam as suas casas e as suas casas não têm o quê? Problemas. Ilusão. Quando nós abrimos o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, a história de Ana, diz-nos o texto bíblico que Ana tinha alguma coisa faltando na sua vida, como talvez esteja faltando alguma coisa na sua vida, a mulher que está aqui, o marido que está aqui, o pai que está aqui, a mãe que está aqui, o filho que está aqui. É possível que tenha alguma coisa faltando na sua vida. Há sempre alguma coisa faltando na nossa vida. Uma alegria, uma cura. No caso de Ana, foi um filho que estava faltando. Mas não é só um filho que estava faltando o que nós poderíamos traduzir hoje como sinal da bênção do Senhor, da graça do Senhor. Quando nós lemos, porque no tempo de Ana, no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, do tempo da Bíblia, a mulher que não tinha um filho, era como se a mulher não tivesse tido o presente de Deus. Porque a Bíblia diz em Salmo 127, que os filhos são um presente de Deus.
Os filhos são uma recompensa que Deus dá, como entre aspas, um presente especial. Essa era a mentalidade. Essas narrativas bíblicas, nós precisamos de compreendê-las, porque elas não significam necessariamente o sinete de Deus, a aprovação de Deus. Há muitas coisas na Bíblia que são narrativas e que precisam ser interpretadas com todo cuidado. Nós podemos ver os desatinos de Davi, os desatinos de Abraão, os desatinos de Pedro. É isso que Deus está me ensinando para fazer? Não, é claro que não. Então você tem que ler o texto bíblico, está registrado aqui, mas isso não significa que é isso que Deus está dizendo que seja verdade aqui. Você tem que ir cavando, tem que ir procurando entender qual o sentido disto, na verdade. Porque em Isaías 54, Deus diz: canta, ó estéril, canta, ó você que é mulher, que não tem capacidade de gerar filhos. Como assim? É isso mesmo? Canta, exulta. E você que é viúva, exulta. Deus falando. A mulher de Isaías 54. Eu sou a mulher de Isaías 54. Eu sou a mulher que não tem filhos. Eu sou a viúva. E Deus diz: canta. O Senhor é o seu marido. Deus fala para essa mulher de Isaías 54. Então, mas Ana sofria o problema do seu tempo, da sua hora, do seu momento. E diz-nos que esse era um problema não apenas de Ana, era um problema de Lia, esposa de Jacó, era um problema de Raquel. Raquel chegou a dizer: dá-me filhos ou eu morrerei. Mas diz-nos a Bíblia que Ana foi ao templo, estava lá orando. Lá em 1 Samuel capítulo 1, nós encontramos então essa história linda de Ana, né? E versículo 10 em diante. Então Ana estava orando e diz-nos o texto bíblico que lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, diz-nos o texto bíblico que Ana levantou e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente abençoares para a aflição, se benignamente ou se com paixão atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres. Aí ela vai falando. E o versículo 12 diz que demorando ela no orar, quer dizer, ela perseverava nesta oração diante do Senhor. E é interessante como é que ela vai falando, né, da sua aflição. Lembra da tua serva, não te esqueças de mim, lembra-te de mim. E ela vai demorando nesta sua oração, como se não bastasse a desgraça dessa mulher, o sentimento de desgraça, né? Sem graça, sem o favor de Deus, Deus esqueceu de mim. Sem ignorar esta situação emocional, diz-nos o texto bíblico que o líder religioso de Israel olha para ela e diz para ela o seguinte: versículo 12 diz: Eli, observando o movimento dos seus lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Quer dizer, ela estava orando com o coração, mas sem palavras. Há pessoas que oram com palavras, mas sem coração. Um desastre. É preferível coração sem palavras do que palavras sem coração. E diz-nos o texto bíblico que o líder religioso de Israel diz: até quando estarás tu embriagada? Está aliviando a dor dela ou está aumentando?
Aumentando. Aparta de ti este vinho, acaba com essa embriaguez. E Ana disse: não tenhas, pois, a tua serva, versículo 16, não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, equivalente, não tenha a tua serva como uma mulher sem caráter. Eu não sou uma mulher sem caráter, eu não estou aqui porque vivo me embebedando, não é porque estou embriagada, sou uma mulher prostituta, não, o senhor está enganado a meu respeito. Mas ela vai falando isto para o líder, para a autoridade de Israel, com todo respeito, porque ela se dirige a ele dizendo: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada, eu sou mulher aflita. Então, nós aprendemos que a mulher sábia que edifica o lar não é uma mulher que não tem o quê? Aflição, problemas, angústias, problemas emocionais. Não, ela tem. Mas ela sabe administrar isto. Como é que ela administra isto? Orando. Uma das colunas nossas aqui é oração. Oração é importante. Eu acredito que nós não tenhamos plena consciência do poder da oração, da importância da oração. A Bíblia ensina. Mas o fato da Bíblia ensinar sobre isso não significa que nós tenhamos aprendido. E digo mais, não é porque eu sei alguma coisa que eu faço o que eu sei. Há muita gente que sabe uma porção de coisas sobre trânsito e não obedece coisa alguma, na verdade, de trânsito. O que eu mais vejo junto com a minha esposa, quando venho para cá, é gente passando no sinal vermelho. Cortando na contramão, cortando no acostamento, e assim vai indo. Podemos saber as coisas e mesmo sabendo-as, não fazê-las, não praticá-las, não vivê-las. Mas a oração, a Bíblia nos ensina que ela é poderosa. E diz-nos o texto que Ana orou, e Deus abençoou a Ana. Ela sofreu toda essa humilhação, todo esse escárnio da sua família. Quando ela estava sofrendo isto, o marido dela, para resolver o problema, disse assim: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Essa palavra, os irmãos acham que trouxe algum consolo para ela? Não. Então, quer dizer, Ana tinha um esposo que não sabia lidar muito bem com as suas frustrações, com as suas emoções, mas ela estava ali, valorizando uma coisa que é muito importante na vida para a solução do problema, para edificar uma casa, que é o quê? A oração. Dentro desta linha, dentro dessa perspectiva, há um texto bíblico no Novo Testamento, em Mateus capítulo 15, do verso 21 em diante. É a história de uma mulher cananeia. Essa mulher não é israelita. E diz o texto que, partindo Jesus de um certo lugar, foi para as partes de Tiro e Sidom, fora das fronteiras de Israel. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Esse texto, eu creio que é um texto que a grande lição desse texto, o grande ensinamento desse texto é sobre a oração de uma mãe. Poder da oração de uma mãe. Versículo seguinte diz que
que Jesus não respondeu palavra alguma. Então, essa mulher está clamando em favor de sua mãe, mas Jesus faz o quê? Silêncio. Jesus não se sensibiliza. O que nos choca, pelo menos a mim. Eu fico desconcertado com essa atitude de Jesus. Mas está no texto bíblico. Então eu acredito que o texto bíblico quer nos ensinar, o que o evangelista quer nos ensinar, se ele não quis nos ensinar, alguém quer nos ensinar isso. E quem quer nos ensinar isso? Deus, o autor final da palavra, na verdade. Ele quer nos ensinar, é sobre a oração. É isso que Deus quer nos ensinar nesse texto. É sobre a oração. E então Jesus faz silêncio, aumentando o desespero dessa mulher que implora Jesus, que grita: Jesus, tenha misericórdia da minha filha, está endemoniada. Você pode falar: tenha misericórdia do meu lar, porque meu marido está endemoniado, ou porque minha esposa está endemoniada, ou porque meu filho está endemoniado. Você pode, por causa de algum outro problema que você tenha. Então essa mulher está ali rogando. E aí a igreja de Jesus, os discípulos chegam perto de Jesus e dizem: olha, Jesus, essa mulher está atrapalhando a gente. Manda a mulher embora. Manda a mulher embora. Então Jesus faz silêncio. Os discípulos de Jesus pedem que Jesus, reclamam com Jesus, apresentam uma queixa para Jesus. Já passou dos limites. Essa mulher é um problema para nós aqui, é uma chata. Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Ela não vem orando, não. Ela não vem clamando, não. Ela vem gritando, ela é uma louca. Versículo seguinte. E ele respondendo, Jesus diz: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Bem, o texto de Mateus, toda a tradição que nós temos ali, toda judaica, e junto com essa tradição judaica, nós temos todos os valores culturais do judaísmo, todos os valores. Então nós temos Deus ensinando coisas para nós, mas para Ele ensinar coisas para nós, Ele usou uma linguagem do céu ou da terra? Da terra. O grego, o hebraico. E nesse canal, nós temos a estrutura cultural, que nós temos que estar atento para ela, no texto bíblico. Versículo seguinte. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Olha como é que essa mulher lida com o quê? Com o silêncio de Jesus, com a queixa da igreja de Jesus, com a palavra dura de Jesus. Eu não fui enviado para vocês, fui enviado para a casa de Israel. Como é que você lida com o não? Como é que você lida com o silêncio? Como é que você lida com a porta fechada, com o sinal vermelho? Como é que você lida com tudo isso? Como é que você lida com um fracasso temporário, com uma perda temporária? Como é que você lida com isso? Precisa de ser um bom gestor, não precisa não? Das emoções, dos fracassos temporários. Você precisa saber lidar com isso. Perdi agora, perdi hoje, mas vou prosseguir. Vou prosseguir orando, vou prosseguir com fé. Não desistir. É isso que esse texto está ensinando. Garra. Resiliência. Você cai lá, mas você volta aqui e recupera-se de novo e prossegue. E prossegue, vai adiante, vai adiante. Com fé, com esperança. E ela disse: socorre-me, Senhor. Versículo seguinte. Ele, porém, respondendo para a mulher, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Acabou. Está derrotada, não consegue mais erguer. Depois dessa palavra, um nocaute.
Mas aquilo que nós poderíamos esperar, talvez um nocaute, uma desistência, diz-nos o texto que a mulher se ergue da lona e ela fala o que para Jesus? Sim, Senhor, é verdade. Mas sabe de uma coisa? Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então ela volta e dá um nocaute em Jesus, na verdade. E vence a batalha com Deus, como se fosse Jacó, lutando com o Senhor. E o Senhor diz para Jacó: deixa eu ir embora, porque já está tarde, e nós precisamos de parar com essa luta. E Jacó, lutando com o Senhor, diz: eu não te deixarei, se você não me abençoar, eu não te deixarei, Senhor. Essa mulher é a jacobina aqui, é Jacó aqui, na verdade, lutando com Jesus. Eu não te deixarei, não te deixarei, se você não me abençoar. Aí Jesus diz para ela o quê? Disse: ó mulher, a mulher sábia edifica a casa. A mulher sábia é aquela que sabe lidar com os problemas, sabe lidar com as perdas. O homem sábio também, que não fica na lona, se ergue para continuar a luta com Jesus, a luta com Deus de Jacó, a luta com Jesus, o Deus da mulher cananeia, e lutando com ele. Eu não vou te deixar. Você tem que curar minha filha, você tem que curar meu filho, você tem que curar meu marido, você tem que curar minha esposa, você tem que me curar, Senhor, você tem que me curar. Eu não te deixarei. Há um outro texto no livro de Marcos, no capítulo 9, que não fala de uma mãe, fala de um homem. Este homem, em Marcos capítulo 9, de 14 em diante, ele tem um filho endemoniado. Essa mulher cananeia tem uma filha endemoniada. Esse homem tem um filho endemoniado. Ele leva esse filho para a igreja, para os discípulos. E esse homem diz: os discípulos, curem o meu filho. Mas os discípulos não conseguem curar. E diz-nos o texto que quando Jesus chega, Jesus vê aquela grande multidão, toda aquela confusão, e o pai do menino diz: tem compaixão, tem compaixão, tem compaixão. Interessante esse texto, quando Jesus, o pai é que pede: tenha compaixão. Espangnizomai é o verbo lá no grego, do meu filho. Tenha compaixão dele, está endemoniado, está com problemas. E diz-nos o texto bíblico que Jesus revelou compaixão por esse menino e curou o menino. No versículo 29 desse capítulo, os apóstolos perguntaram para Jesus: por que é que nós não conseguimos êxito em expulsar, em curar o filho desse homem, em ajudar esse homem na edificação da sua casa? Por que só o Senhor conseguiu ajudá-lo na cura da sua família? Por quê? Por quê? Por que, Jesus? E Jesus disse: olha, esse tipo de demônio não sai com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Talvez tenha alguma Bíblia aqui que só tenha oração. No versículo 29. Na sua Bíblia só tem oração? Ótimo, só tem oração aí, né, irmã Isabel? Não tem jejum não é verdade? Muito bem. Tem alguma outra Bíblia que só tem oração também? Na sua também, Manu? Só oração. Só oração também. No século XVI, um homem chamado Erasmo de Roterdã, holandês, ele publicou o primeiro Novo Testamento grego. Esse Novo Testamento grego foi revisto depois por Elsevier, um outro holandês de Leiden, da cidade de Leiden, na Holanda. E eles denominaram esse texto grego de Textus Receptus. No século XIX,
vários eruditos, Tischendorf, em Leipzig, na Alemanha, Westcott, na Inglaterra, Roth, na Irlanda, em Dublin. Estes homens descobriram, escavando, novos manuscritos, documentos, textos originais do século IV, 300 e pouco, depois de Cristo. E eles então fizeram eles publicaram um Novo Testamento, tem o Novo Testamento grego de Tischendorf, Novo Testamento grego de Westcott, e assim vai indo, e de muitos outros. Porque eles descobriram esses documentos chamados sinaítico, por causa do Sinai, um grande texto do Antigo e do Novo Testamento. A maior parte está em Londres. Inclusive, quem visita Londres pode ver esse documento lá. Estive lá. Outra parte desse documento está num mosteiro no Monte Sinai, hoje Egito. Também estive lá. Outra parte está na Alemanha, em Leipzig. E tem um documento chamado Vaticanos. Então, nestes documentos, a expressão em jejum não se encontra. Mas nos que Erasmo de Roterdã e Elsevier, da Holanda, tinham, eles não tinham ainda esses documentos do século IV. Os irmãos estão me entendendo? Sim? Bem, mas em muitas outras partes nós encontramos que em jejum, Jesus jejuou, Paulo jejuou, né? Não somos contra o jejum, não. Além tem utilidade espiritual, pode ter utilidade para a gente perder um pouco de peso também, na verdade. Que faz muito bem, não é verdade? Mas o que é comum em todas essas histórias de Ana, da cananeia e deste pai, é a oração. Essa luta com Deus. Essa luta com o Senhor. Lutar com o Senhor. Brigar com Ele em oração. Não te deixarei, Senhor. Não te deixarei. Edifica a minha casa. Cura minha filha. Cura o meu filho. Cura o meu lar. Cura-me. Cura o meu cônjuge. Cura-me, Senhor. Cura-me. E diz-nos o texto bíblico de 1 Samuel, que depois que Samuel nasceu e ele foi desmamado, Ana pega o seu filho e aparece diante de Eli, aquele líder que havia criticado-a, julgado-a precipitadamente. Eu trouxe esse filho para dedicar ao Senhor. E diz-nos o texto bíblico de 1 Samuel, lá no finalzinho do texto bíblico, no versículo 27 do capítulo 1, versículo 27 do capítulo 1, Ana disse: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição. Né? E então ela fala isto, né? E no versículo 28 diz: pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que ele viver, pois ao Senhor foi pedido. Então, eu entreguei ao Senhor, ele viverá para o Senhor todos os dias de quê? Da sua vida. É importante que você hoje fale: Senhor, eu quero que a minha família, quero entregar minha família a Ti, e quero que ela viva para Ti todos os dias da sua vida. Faça isto. Fale com o Senhor, peça isso ao Senhor. Vamos orar? Nos entregamos a Ti nesta noite, Senhor, em oração. Entregamos toda a nossa família a Ti.
pedimos-te cura, pedimos-te libertação, pedimos-te perdão. Em nome de Jesus, amém.